pessoal, tudo bem com vocês? Então agora mais uma dica aqui do cinema 4D. E agora nessa dica eu quero estar passando algo que eu não passei no nosso curso aqui do canal de cinema 4D, que é a parte dos MoGraphics. Os MoGraphics é uma ferramenta dentro do cinema 4D. Ele seria como se fosse um plugin separado. Por exemplo, o ReaFlow, o Octane, o Redshift. Porém, o Octane e o Redshift ele é para renderização. O ReaFlow é para simulações de fluidos ou algo do gênero. O MoGraph ele é diferente. Ele te ajuda, ele te possibilita a criar elementos rapidamente, certo? Rapidamente, e que não ocupe tanto processamento na hora da renderização. Não entendeu? Então vamos à prática. Eu vou criar aqui um quadradinho, e esse quadradinho eu vou colocar aqui as dimensões de 10, 10 e 10. Certinho? Então ele vai ficar bem pequenininho, bem bonitinho esse quadradinho. Com ele dessa forma, a gente vai atribuir um MoGraphic. Por exemplo, o MoGraphic de Chrome. O MoGraphic de Chrome, como eu vou estar atribuindo ele a um outro objeto? Sempre quando a gente trabalhar com objetos verdinhos, com esses elementos verdinhos, por exemplo, temos aqui as opções de Array, Boolean, Spline, Mask, as opções de subdivisão, Extrude. Isso quer dizer que eu vou atribuir um objeto a ele, certo? E quando a gente trabalha com esses modificadores aqui, Bend, Twist, Correction, Bug, Shear, Taper, quer dizer que eu vou atribuir essa função, esse modificador ao meu objeto, certo? Então sempre bom vocês se atentarem a esses métodos aí. Certo, então vamos fazer o seguinte, vou jogar o meu cubo dentro do meu clone. Olha só, já desde o início a gente já tem vamos dizer, uma multiplicação, porque eu fiz um clone, certo? E no clone, no meu painel Attributes, eu tenho as opções de modo, clones e outras opções que a gente vai passando aqui, ó. Em Mode, eu vou selecionar o meu método de apresentação. Eu tenho um método linear, onde que ele vai criar apenas uma linha, uma fila desses objetos, onde que aqui abaixo, em Code, eu posso aumentar, ó, então vou diminuir aqui, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de cópias. Lembrando que esse Code, ele vai ser a cópia original mais a quantidade. Então eu tenho 3 cópias aqui. Se eu quiser 3 cópias mais a minha original, então basta eu subir aqui para 4, para up. E aqui em offset seria, vamos dizer, qual seria onde que ele vai iniciar. Se eu quero ignorar meu primeiro objeto ou não. Então eu posso vir ignorar ele, eu não quero que ele exista. Então eu posso ignorar sem problema algum. E se eu tiver mais de alguns objetos, olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha lá, o meu offset ele vai fazer o seguinte, um início e um fim. Seria mesmo isso. E aí fica a sua escolha, utilizar ele ou não. A partir disso, eu tenho algumas opções, por exemplo, PX, SX e RX, que seria o P de posição, o S de escala e o R de rotação. Esse X, Y, Z aqui seria as posições, né? Vamos dizer, esse HPB seria a mesma coisa, não muda nada. Por exemplo, aqui a gente está na posição 50, então cada cópia vai ter uma distância de 50 centímetros. Ah, Daniel, eu quero menos. Você pode. Aí eu não quero no eixo Y. Então você pode zerar, pressionar Enter e, por exemplo, trabalhar no eixo X. Ou, por exemplo, você pode vir aqui e trabalhar no eixo Z. Correto? Então pode ficar a sua escolha de trabalho com esses elementos. O mesmo eu posso, por exemplo, trabalhar nisso. E com a escala, trabalhar, por exemplo, a escala em Z. Olha lá. Lembrando, essa escala ela vai ser gradativamente. Então, a primeira cópia ela vai estar normal. A segunda ela já vai ter alteração de escala e sim sucessivamente.
Olha só que interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui. E vou aumentar aqui a posição, ó. Eu posso aumentar a posição em todos os lados que eu quiser. Porém, ó, aqui nesse caso eu quero aumentar a posição aqui, ó. Para criar uma escadinha muito da hora, né? Eu acho que apesar que não é isso. Após isso, eu tenho as opções de rotação, que também vai ser rotacionado gradativamente, ó. Então eu posso vir aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho, ó. Pronto. Olha só. Criar uma animação que eu posso criar. Certinho? Então fica bem da hora e muito interessante essas opções de clone. Ah, não, mas é só isso? Não. Eu tenho as opções de radial, onde que eu vou criar uma esfera de opções, onde que tem aquelas mesmas funcionalidades que a gente encontraria na linear. O coach, a quantidade de cópias, e o radial seria o tamanho dessa esfera, né? Como a gente está trabalhando com esfera. O start angle, onde que eu vou iniciar, certo? O offset end, onde é que eu vou terminar. E aí você pode estar criando esse elemento. Não vou entrar muito a abordagem disso, porque aqui eu quero estar passando um bate-bola do que você pode estar criando com os MoGraphs. Para isso, vou partir para a última, Grid Array. Se você observar, ele fez uma grade de 3 por 3, né? Fazendo uma interação. E aqui eu posso aumentar ou diminuir. É claro, vou diminuir aqui a posição. Então, vou colocar aqui 30, 30 e 30. Olha só que interessante. Então, eu posso criar tudo. Ah, não, eu quero diferente. Eu quero 0. Por exemplo, eu quero 1. Eu quero 1. E eu quero mais cópias aqui. E aí você pode vir aqui, ó, e aumentar. Vamos colocar aqui, ó, 0. Vamos colocar aqui 10, 10. Ó, aqui já aumentou. Vamos aumentar ele aqui também, ó. Pronto. Olha só a quantidade de objetos que a gente criou. Isso de forma rápida, né? E você imagina criar esses objetos tudo manualmente. Seria um gigantesco de elementos aqui. Certinho? Então, o Clone, ele faz isso. Lógico, eu tenho outro, o Matrix, o Factory, que ele vai fazer uma fratura no seu objeto. Temos as opções Vernal Factory, MoTest, Trace, MoSpline, entre vários outros elementos. Porém, para agora, vamos aprender o que também? Atribuir um efeito nesse meu MoGraphic. Como eu posso atribuir um efeito? Vou aqui em MoGraphic, eu tenho Effector. Veja a quantidade de efeitos que eu tenho. Eu tenho Cough, Delete, Fórmula, Push, Python, Random, Re-Effector, Shader, Sound, Sprite. Eu tenho muitas. Mas o que a gente vai trabalhar aqui nessa dica é o efeito de Plane. Pessoal, o efeito Plane, ele na verdade, ele não precisa de uma atribuição, igual, por exemplo, a gente fez do Cube do Clone. Basta a gente vir no Clone, nas opções aqui de modificação, Transform, e aqui nesse Effector, eu arrastar o meu Plane, o meu efeito. Isso é claro, eu posso arrastar diversos efeitos dentro do meu MoGraphic. Fica a minha escolha. E aqui dentro do Plane, eu vou pressionar com o botão esquerdo e vou arrastar para dentro do meu efeito, do meu Clone. Pronto, você pode ver que ele já atribuiu essa ação ao meu MoGraphic, né? Meu efeito clone. Basta agora eu vir em Plane e assim eu posso trabalhar. O Plane, ele atribui pra gente tipo de uma onda de opções. Onde que aqui, vamos primeiramente por partes, né? Temos o Parameter e o Follow. O Follow seria o tipo, né? E o parâmetro são os parâmetros que a gente vai trabalhar. Por exemplo, aqui ele habilita para mim posição, escala e rotação. Eu posso habilitar os 3 e trabalhar nos 3. Sendo que, olha só que interessante. Você pode perceber que o meu objeto ele subiu. Certo? Então, essa aqui é a posição final do meu objeto. Então, na verdade é o seguinte, eu não quero 100, eu quero
50 centímetros. Não, vou colocar 30. 30. Aqui em escala eu não vou trabalhar. Rotação eu posso trabalhar. Então vamos rotacionar aqui, ó. Na realidade, vamos rotacionar ele aqui, ó. Vamos rotacionar ele 90 graus. Certo? Então, esse aqui seria a posição final. Ah, não, mas como eu posso saber se o meu objeto ele vai funcionar ou não? Muito simples. Agora vamos para a segunda parte, que é o follow. O follow, eu tenho um shape infinito, então ele está pegando tudo. Porém, eu tenho diversos outros elementos. Box, cápsula, cone, cylinder, nose, tudo. Eu vou colocar aqui em box. Em box não, vamos colocar aqui linear, né? Em linear, ele cria essa caixa aqui que vocês estão vendo. Onde que a partir dela, eu posso vir aqui, selecionar ela e fazer os meus arrastes. Certinho? Onde que a partir disso, eu vou ter essa cena aqui, ó. Onde que aqui seria o tempo 0 e aqui a minha modificação. Olha só que interessante. Minha modificação sem modificação. Isso aqui a gente pode fazer diversas animações, como, ó, você pode vir aqui nas opções de posição de coordenadas, ó, então, na verdade é o seguinte, a gente veio aqui e modificou o estilo dele, então, vamos voltar ele pro Z, né, que é o que a gente quer. Vamos aqui em coordenadas, vou arrastar aqui pro final, vou certificar que a minha timeline tá no início, vou clicar em keyframe, vou arrastar. Vamos colocar arrastar 60 frames. E nesses 60 frames, vamos arrastar aqui, ó. Ok? Feito isso, ok. Pronto, se eu voltar ao início... Ah, não, mas eu quero ao contrário, eu quero inverter. Você pode vir e clicar na opção de invert. Pronto, olha lá. Ele vai inverter essas opções. Claro, você tem diversos outros elementos, por exemplo, size, para você aumentar ou diminuir, que seria a opção aqui do tamanho dele, ó. Entende? Então você pode diminuir ou aumentar, inverter. Você tem a escala, onde que a escala vai interferir um pouco no tamanho. E o follow, ó. O follow seria o quê? Essa tarjinha amarela que vocês estão vendo. Essa tarjinha amarela, ela significa o quê? Aqui mais agressivo, aqui mais suave. Entende? Então, olha só. Quando a gente joga ali, ó, a gente vai arrastando, ó. Quanto mais tiver mais perto, mais agressiva ela vai ser o final da rotação, do que seja a nossa opção, certo? E a gente pode colocar linear, o follow functions, as opções de inverse, carol, step. Ah, não, mas é só isso? Sim. Essa aqui foi uma dica básica, né? Eu acho que numa dica entra numa parte de uma aula separada sobre o que o cinema 4D é capaz. Lembrando, você pode atribuir vários elementos, por exemplo, esse chrome. Você pode vir aqui atribuir um efeito totalmente diferente, delay, spline, e adicionar